Os ministros do exterior da Alemanha, Estados Unidos e França discutem hoje a crise entre Kiev e Moscou. Um dia depois do presidente americano ter dito que a Rússia deve invadir a Ucrânia. Nós vamos conversar agora com a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, Fernanda Maiota. Professora, bom dia, muito obrigado pela entrevista para a gente mais uma vez aqui. Oi, Colombo, bom dia, é um prazer sempre estar com vocês na CNN Brasil. Professora, é iminente uma invasão dos russos à Ucrânia ou trata-se de uma disputa geopolítica de declarações, uma tentativa do governo americano e de aliados de provocarem antecipadamente um constrangimento aos russos que têm eventualmente outras intenções que não necessariamente invadir a Ucrânia? Olha, Colombo, a relação entre os Estados Unidos, a OTAN de uma maneira geral e a Rússia, ela é muito tensa e teve o seu ápice em 2014, naquele momento da chamada crise da Crimeia, envolvendo a Ucrânia também, e desde então há um rompante de agressividade mútua, entre esses atores. No final do ano passado, em meados de dezembro, começou a haver uma série de notícias dando conta de que o governo russo havia posicionado cerca de 100 mil soldados próximos à fronteira ucraniana, o que foi verificado por meio de imagens aéreas, por meio do desvio, inclusive, de tráfego, de aviões e tudo mais, e isso elevou a suspeita de que estaria sendo programada ou, de alguma maneira, orquestrada uma eventual invasão. Então, isso não é uma novidade do início de 2022, é um processo histórico que se arrasta e que teve um auge em dezembro. Basicamente, o que acontece? Os russos estão reagindo à possibilidade de que a Ucrânia seja incorporada à OTAN, que é essa grande aliança ocidental militar. Então, do lado russo, a tentativa de fazer pressão e a possibilidade da invasão tem a ver com a ideia de fazer com que os aliados americanos e europeus desistam da Ucrânia dentro da OTAN e de outros ex-soviéticos dentro desse tipo de aliança, e o Ocidente, claro, vai reagir a essa possibilidade de conflito. Eu diria que a possibilidade de um enfrentamento é real e que cada dia mais nós temos percebido movimentações nesse sentido. Nossa, a possibilidade é real. Então, professora, quais soluções poderiam aparecer nessa reunião, nesse encontro previsto? Olha, Elisa, a demanda russa é de que a OTAN, os americanos e europeus, eles ofereçam algum tipo de garantia legal para que ex-membros da União Soviética não sejam aceitos nesse tipo de arranjo. Então, eles querem impedir o avanço da OTAN, para o lado aí das ex-potências, enfim, dos países que compunham a União Soviética. E isso, inclusive, afetaria alguns países que já hoje estão muito próximos da União Europeia, como é o caso da Estônia, da Letônia, da Lituânia. Além disso, o governo do Putin tem apresentado como uma exigência a remoção de armas nucleares dos Estados Unidos que estão situadas na Europa. Então, uma forma de distensionar esse momento seria, claro, os russos aceitando desocupar a fronteira e recuar, então, a essa possibilidade de um ataque a Kiev, e, do outro lado, os aliados ocidentais da OTAN atendendo, em parte, essas demandas. Não me parece o caso de nenhum dos dois cenários, quer dizer, os russos não parecem dispostos a recuar, tampouco os americanos e europeus vão ceder a essas pressões russas. Então, a questão é ver se é possível encontrar um meio do caminho que ainda não foi apresentado por nenhuma das partes para evitar esse novo conflito. É a geopolítica, a antiga geopolítica, a disputa de territórios, mais uma vez fazendo história em relações internacionais, Elisa. Por razões diferentes, professora, a China se interessa por esse conflito que acontece, por enquanto um conflito diplomático que acontece entre russos, Estados Unidos e aliados europeus, muito a partir daquilo que a China tem como perspectivas para Taiwan, ou seja, isso que está acontecendo agora
pode ter alguma relação com o avanço do que a gente tem visto acontecer nos últimos anos na relação entre China e Taiwan, embora por razões diferentes, professora? Olha, Colombo, em primeiro momento, o que interessa à China é manter a estabilidade da região, né, da Ásia como um todo. A China tem uma estratégia de inserção internacional que a gente costuma dizer que está relacionada aos chamados círculos concêntricos. Então, quanto mais próximo, né, do núcleo ali, né, da região territorial de Pequim, enfim, mais interessa a Rússia manter a estabilidade, a China em manter a estabilidade. No caso, a Rússia está dentro desse escopo regional. Então, não interessaria à China, num primeiro momento, um grande conflito naquela região envolvendo a Rússia. Agora, por outro lado, em contrapartida, existe, como você bem citou, uma predisposição em defender esse princípio da inviolabilidade do território, essa ideia de que existe um comando central e é esse comando central o responsável por determinar os caminhos do ponto de vista da soberania, da não intervenção. Esses são valores muito compartilhados, tanto entre a Rússia quanto em relação à China. E, portanto, há alguns especialistas dizendo que, por mais que a China não seja desejosa de um conflito nessa região que desestabilize todo o aparato dessa parte do mundo, por outro lado, a China tenderia a defender essa visão de mundo, né, soberanista, enfim, dos russos, porque no final do dia é um pouco do que ela promove também com o One China Policy. Então, é uma situação bem delicada que vai triangulando esses interesses e que pode acabar aí numa situação bastante sensível para esses três países, Colombo. Professora, você poderia também trazer um retrato para a gente do que esse tipo de intervenção significa para esses países, do ponto de vista dos seres humanos, dos habitantes que estão lá, o quanto eles estão habituados a esse tipo de conflito, a essa possibilidade de o tempo inteiro acontecer um grande problema para eles? Pois é, Elis, assim como na economia, também em termos sociais, a instabilidade, a imprevisibilidade é sempre um problema, né? Isso porque a gente está falando aqui da dinâmica de organização, de planejamento das famílias, das empresas, da sociedade como um todo. A gente está falando aqui de violência, então violência reverbera sobre profundos traumas nesse tecido social e, claro, tem implicações práticas que vão desde a esfera psicológica, da esfera emocional, até reverberações de curtíssimo prazo, como, por exemplo, nos índices econômicos, na capacidade de produzir riqueza, em mercado de trabalho, em renda, em tudo isso. Então, toda vez que um conflito de grandes proporções, um conflito principalmente desses tradicionais, né, com ocupação e tal, ocorre, nós temos um aumento de violação de direitos humanos, nós temos uma série de acusações e de problemas envolvendo fluxos, né, de imigrantes, porque as pessoas, uma vez que estão expostas à violência, elas vão tentar fugir desse ambiente hostil, então elas vão para outras regiões do mundo, o que também causa uma série de contrapontos aí e de dificuldades. Então, toda vez que um conflito acontece, nós temos uma espécie de efeito borboleta, várias coisas vão derivando desse conflito e vários países que a princípio talvez nem tinham envolvimento com o conflito acabam sendo indiretamente associados. Nós acompanhamos, por exemplo, as incursões, né, no Oriente Médio, em parte no Iraque, na Síria, e nós vimos que vários dos países mais afetados sequer estavam militarmente envolvidos no conflito, mas foram os que receberam fluxos de refugiados, foram aqueles que de alguma forma tiveram que administrar as consequências, né, das violações de direitos humanos e por aí vai. Então, de fato, não é algo que ninguém deseje. E eu diria que, em termos das potências, esse conflito ele vem em mau momento do ponto de vista político também. Os Estados Unidos, em 2022, vão passar por uma enorme eleição, uma eleição no Congresso americano. Então, tudo que o presidente Biden não precisa é ter uma agenda externa determinada por alguém que não seja ele próprio, quer dizer, ele precisa concentrar as energias em relação ao que para ele é prioridade, que é fazer os democratas ganharem essas eleições, assim como no caso da China, né? Esse ano também tem eleição na China, dizem que é o ano em que o Xi vai se consagrar
efetivamente. Então, muita atenção em relação a esse conflito, porque mexe com as agendas domésticas dos países, das potências também, Elisa. Professora, o presidente Bolsonaro vai à Rússia mês que vem, daqui menos de um mês, dia 16 de fevereiro. Não é claro que uma visita que já estava agendada há algum tempo, a perspectiva de que ele vá, inclusive, à Hungria para visitar Viktor Orbán, né, um dos principais nomes da extrema-direita no mundo, né? Nós não sabemos exatamente se haverá uma solução, aparentemente não, né? Um caso tão intrincado como a senhora tem explicado para a gente aqui até lá. Embora a visita já esteja marcada há muito tempo, uma visita do presidente brasileiro, nesse momento, a Vladimir Putin, pode ter algum significado além do que aquele que tem uma visita diplomática ao presidente de um país vizinho? Olha, Colombo, vai depender de como a diplomacia brasileira vai construir essa narrativa, né? Os países, enfim, mantêm relações próximas do ponto de vista histórico, existem trocas comerciais, existem acordos, né, também do ponto de vista estratégico entre Brasil e Rússia há algum tempo. A Rússia não é o parceiro mais importante Brasil, mas evidentemente tem alguns interesses compartilhados com o nosso país. Então, dá para que a diplomacia brasileira conduza essa visita, mostrando que se trata de uma visita de chefes de Estado, celebrando os laços diplomáticos, tentando promover interesses econômicos e por aí vai. Eu entendo que, se esse for o caminho, a chance de gerar ruídos, de colocar o Brasil em saia justa, é menor, porque a diplomacia internacional é sensível a esse tipo de acontecimento. Agora, como também em diplomacia tudo importa, inclusive as palavras, a gente precisa ver se vai ser esse o caminho. Porque até agora as visitas do presidente Bolsonaro no campo internacional, elas sempre são cercadas dessa componente ideológica. Então, até que ponto ele estaria escolhendo lugares para visitar que tem afinidade com algum tipo de base, né, inclusive partidária, política, enfim, de militância, né? Essa visita ao Orbán é super polêmica, quer dizer, não visita parceiros tradicionais como a Argentina, Estados Unidos, outros países europeus ou mesmo da região da América do Sul, e vai visitar Orbán, que é, como você disse, um nome reconhecidamente dessa direita polêmica, de extrema-direita no mundo. Então, eu diria que depende muito de quem vai dominar a construção dessa história. Se vai ser a ala mais ideológica do governo, liderada inclusive pelo presidente, né, pelos seus assessores mais próximos, os filhos, inclusive também, ou se o Itamaraty vai tomar a frente. A tendência é que Itamaraty, ao tomar a frente, tente moderar a situação. É claro que, se a escalada do conflito for muito significativa, e isso significar, por exemplo, uma tensão com os americanos, essa visita acabar repercutindo dessa forma, eu acho que a chance de rever essa agenda. Então, acho que é bem importante acompanhar esses próximos passos para a gente entender exatamente o que vai acontecer com esse conflito, se ele vai ter escalado ou não, e qual é o papel que o Brasil vai querer adotar. Eu entendo que o protagonismo nesse momento não é o que nós deveríamos buscar, nós deveríamos nos manter um pouco mais afastados desse centro de ebulição, Colombo. Professora, muito obrigada por essa aula, hein? Tivemos aqui acesso a um pedaço de uma aula de Fernanda Manhota, coordenadora do curso de Relações Internacionais depois, da hein? FAP. Pois é, e agora? Virão as 10 questões e ela corrige com uma rigidez tremenda, hein? Professora, obrigada, viu? Obrigada, Elisa. Sempre uma alegria falar com vocês. Olha, depois das férias, nesse início de ano novo, a correção vai ser generosa, prometo. Estou mais tranquila agora, mais professora. Agora. Obrigado, professora. Bom dia, viu? Obrigada, Colombo. Obrigado.